Em um planeta tão gigante como o nosso, o que não falta são coisas para serem descobertas. Várias descobertas são feitas a todo momento, nos deixando de queixo caído. Quer saber mais sobre estas descobertas? Então, vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no nosso canal e já deixou o seu joinha? Então, confira agora pesquisadores que encontraram algo inexplicável na floresta amazônica. Um peixe devorando o outro. Dois irmãos encontraram no lago Awassi, no estado de Indiana, um peixe congelado do lado de fora de um lago também congelado. A surpresa foi ainda maior quando eles decidiram retirar o bloco de gelo com o peixe grudado. O bloco congelado revelou que o peixe do lado de fora estava sendo engolido por outro peixe que também morreu congelado do lado de dentro. A coincidência para que esses dois eventos acontecessem ao mesmo tempo é surpreendente. A melhor explicação encontrada é que os dois subiram a margem juntos e foram congelados nesse instante. Bastante peculiar. Donzela do gelo. 3 crianças incas mumificadas foram encontradas em um santuário perto do pico de um vulcão argentino em 1999. Uma pré-adolescente de 13 anos, um menino e outra menina de aproximadamente 4 e 5 anos. Tais múmias já são consideradas as amostras mais preservadas do mundo, principalmente devido às condições frias do túmulo em que foram encontradas. Só agora os cientistas revelaram que as 3 crianças haviam consumido grandes quantidades de álcool, de milho e folhas de coca, matéria-prima usada hoje para obter cocaína. Tudo foi parte de um ritual de sacrifício. De acordo com os exames, as crianças foram preparadas durante um ano para o ritual, ingerindo diariamente doses destas drogas, que eram aumentadas gradativamente até aproximar a semana do sacrifício, quando altíssimas doses foram ingeridas, deixando as crianças entorpecidas antes de serem mortas. Os cientistas acreditam que as crianças foram levadas ainda vivas da aldeia até o vulcão, preparado no caminho para rituais que incluíam a ingestão das drogas. A adolescente, chamada pelos cientistas de Donzela do Gelo, foi encontrada com as pernas cruzadas e o corpo curvado, ligeiramente para frente, como se estivesse dormindo ou dopada no momento da morte. Dentro de sua boca havia um maço de folhas de coca. Seu estômago estava cheio e ela não havia defecado recentemente. A análise nutricional indicou que as crianças foram tratadas por toda a vida com uma ótima alimentação, também como parte do ritual. Apesar da situação nos parecer sofrida, a criança não apresentava a aparência de um estado de angústia no momento da morte. Cabeça de índio. Você acha que a formação da foto é natural ou artificial? Esta pergunta ainda não tem uma resposta definitiva e ainda é motivo de muita discussão entre céticos e aqueles que acreditam que fomos visitados no passado por extraterrestres. A Badlands Guardian, ou Cabeça de Índio, foi descoberta por acaso em 2006 por Link Hickox, que procurava por imagens no Google Earth. O Guardião das Badlands é uma formação de pedras localizada na província de Alberta, no Canadá. Vista de cima, a formação se parece muito com uma cabeça humana, lembrando o nativo norte-americano com seu cocar. Há um buraco na imagem, onde estaria a orelha, que é um poço de gás natural perfurado pelo governo canadense. Uma pequena estrada leva até o local. A formação, segundo os geólogos, nada mais é do que o resultado de uma drenagem criada por uma erosão de argila que foi moldada com a ajuda dos ventos e das chuvas. A região é árida, com pouca vegetação e sedimentos moles. Embora a imagem pareça ser formada por montanhas, o Badlands Guardian é na verdade côncavo, ou seja, um buraco. A sua idade é estimada como sendo de centenas de anos no mínimo. A imagem pode ser vista do espaço, já que mede cerca de 600 metros de comprimento por 300 de largura. Dinossauro. Recentemente, na Argentina, paleontólogos fizeram uma grande descoberta, literalmente. Os pesquisadores encontraram restos do que possivelmente foi o maior animal que já pisou na Terra.
um titanossauro, dinossauro de pescoço longo de 98 milhões de anos. A criatura foi encontrada ainda em 2012 na província de Neuquén, no noroeste da Patagônia, mas ainda não havia sido escavado por completo. O material analisado até então mostra se tratar de um saurópode da espécie titanossauro, espécie herbívora, quadrúpede e de pescoço longo que viveu há cerca de 163 a 145 milhões de anos no final do período Cretáceo. Segundo a declaração dos escavadores, o dinossauro encontrado é cerca de 10% a 20% maior do que o que ocupava o posto de maior criatura que já andou na Terra, o Patagotitan maiorum, que pesava aproximadamente 70 toneladas e tinha 40 metros de comprimento. 10 milhões de dólares em moedas de ouro. Realmente, parece que aquela história de enterrar tesouros em determinados locais para protegê-los é verdade. Um casal norte-americano vivenciou exatamente isso em 2014, pois quando estavam andando pela propriedade de sua própria casa, encontraram por acidente um objeto enterrado com mais de 1.400 moedas de ouro em perfeitas condições que datam o período entre 1847 e 1894. O mais impressionante é que elas valem 10 milhões de dólares, aproximadamente 23 milhões de reais. De acordo com Dave Hall, cofundador do Professional Coin Grading Service, as moedas jamais circularam. Como elas são bastante raras e estão extremamente preservadas, alguns especialistas dizem que determinadas peças podem atingir o valor isolado de $1 milhão. O numismata, pessoa que estuda moedas, Don Cagin, que representou o casal, disse que o achado é como se eles estivessem encontrado um pote de ouro no final do arco-íris. Informações sobre o casal não foram fornecidas por motivo de preservação dos dois. Sabe-se que são um homem e uma mulher de meia idade que vivem na propriedade rural e encontraram as moedas. Os dois disseram que não sabem quem poderia as ter enterrado no terreno, algo que provavelmente ocorreu muito antes de eles comprarem a propriedade. De acordo com as informações, as moedas tiveram destinos diferentes. Algumas foram vendidas na Amazon, algumas foram mantidas pelo casal como recordações e outras foram enviadas para museus especializados. Esfera. No ano de 2016, uma enorme esfera de pedra, encontrada em uma floresta da Bósnia-Herzegovina, intrigou e dividiu os especialistas. Em entrevista ao jornal britânico The Independent, o arqueólogo bósnio Semir advogou que a formação rochosa é a mais antiga feita à mão por humanos. Descoberta em uma floresta próximo à cidade de Bósnia de Zavidovic, a bola de pedra media entre 1,2 a 1,5 metros de diâmetro e em sua composição tinha uma quantidade extremamente alta de ferro, segundo Semir. De acordo com outro pesquisador bósnio, Sam Osmanagic, a região era repleta de esferas no passado, mas muitas teriam sido destruídas na década de 70 por culpa de boatos que havia ouro escondido dentro delas. Mas Anthony Hardin, presidente da Associação Europeia de Arqueólogos, descreveu a revelação como um total absurdo. Acredito que a esfera possa datar da Idade do Bronze ou Romana, mas a especulação de que ela seria uma estrutura de 12 mil anos é totalmente fantasiosa e ninguém com o mínimo de conhecimento básico sobre arqueologia ou história diria isso, disse Hardin. Já Amanda Edwards, professora da Escola de Ciências Ambientais, Atmosféricas e de Terra da Universidade de Manchester, Reino Unido, diz não acreditar que a esfera tenha sido feita por humanos. Foguete russo. Um objeto voador foi encontrado caído por caçadores na floresta de Komi, no norte da Rússia. Os homens que procuravam por javalis e alces no local ouviram um barulho estrondoso e amedrontador no momento da queda. De acordo com o tabloide britânico Daily Star, os homens planejavam passar a noite toda ali, mas os planos foram estragados pelo incidente. Depois de realizarem uma busca pela floresta, eles encontraram um gigantesco pedaço de metal. Estava ficando escuro. Imediatamente acreditamos que se tratava de uma espaçonave alienígena, relembrou um dos caçadores. Mas o medo dos rapazes de um possível caso extraterrestre logo se desfez. Os destroços continham uma placa com a marca RKTS Progress, o que sinalizava que o objeto se tratava, na verdade, de um foguete russo. Acredita-se que o foguete estava indo para Plisetsk quando caiu em Komi, deixando um rastro de destruição na floresta.
O incidente, no entanto, poderia ter sido muito pior. O objeto caiu a apenas 100 metros de uma rodovia. Torre de Babel. Em um estudo recente sobre uma pedra encontrada na antiga Babilônia, atual Iraque, há cerca de um século, pode comprovar a existência da Torre de Babel. Segundo o professor da Universidade de Londres, Andrew George, no objeto há um desenho de uma torre com degraus e uma pessoa segurando uma lança e usando um chapéu de cone. Abaixo há um texto que diz Zigurate, monumento em forma de pirâmide, ou Templo da Babilônia, afirma ele em entrevista. A pedra do século VI a.C., para o especialista, mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando as 7 camadas da estrutura, além de identificar um homem por trás de sua construção, o imperador Nabucodonosor II. O objeto também revela detalhes da construção da estrutura e, mais importante, como Nabucodonosor a construiu. A história escrita na rocha é como o que está na Bíblia, o que aumenta as suspeitas do pesquisador. De acordo com o Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a Torre de Babel foi construída por descendentes de Noé após o dilúvio. Segundo a história, o monumento teria sido criado para que os homens pudessem se comunicar com Deus, mas foi destruído porque o Todo-Poderoso não gostava da soberba das pessoas. Acredita-se que, se a construção existiu, ela estava situada na capital da Babilônia, Babel, e foi construída em forma de zigurate, ou seja, uma pirâmide com camadas terraplanadas. Nabucodonosor II é considerado por muitos o maior imperador da Babilônia. Governou entre 604 a.C. e 562 a.C. e foi responsável pela construção de canais, aquedutos e reservatórios por todo o território do império. O governante teve muito sucesso em seus embates, conquistando o território em que hoje fica Jerusalém e derrotando mais de uma vez os egípcios e os fenícios. Índio solitário. Um vídeo extremamente raro mostra imagens do índio isolado que é considerado o homem mais solitário do mundo. Chamado de Índio do Buraco, na época ele tinha por volta de 50 anos e vivia sozinho na Amazônia brasileira há mais de 22 anos. Desde que os últimos membros de sua tribo foram assassinados, ele é o único sobrevivente. O vídeo foi divulgado pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, no YouTube em 2018. As imagens trêmulas e gravadas à distância mostram o homem cortando uma árvore com um machado. A FUNAI evita o contato com grupos isolados e afirma que o Índio do Buraco já deixou claro que não quer ser perturbado, atirando flechas contra outras pessoas no passado. A FUNAI tem monitorado o Índio do Buraco desde 1996. É preciso mostrar que ele ainda está vivo para manter a área onde vive sob proteção. Sabe-se muito pouco sobre ele, apesar de já ter sido o foco de diversas pesquisas, reportagens e até de um livro, O Último da Tribo, a busca épica para salvar o homem solitário da Amazônia, do jornalista americano Monty Hale. O Índio do Buraco nunca foi contatado por alguém de fora de sua tribo, até onde se sabe. Acredita-se que ele seja o único sobrevivente do seu grupo, depois que um ataque matou 6 membros em 1995. Os responsáveis seriam fazendeiros locais. Segundo a FUNAI, ninguém foi punido pelo crime. Sua tribo nunca recebeu um nome e não se sabe qual é a sua língua. O apelido de Índio do Buraco se deve ao fato de que ele deixa valas profundas na mata, provavelmente são armadilhas para caçar ou locais de esconderijo. Mas e você, já tinha ouvido falar sobre estas descobertas? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos.